Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar e vamos cantando juntos. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de... Eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de... O mundo ainda vai viver. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Que liturgia sugestiva para o dia de hoje, quando nós temos essa palavra interessante de São Tiago, tão prática, motivando um comportamento, sugerindo um jeito de ser gente. É a palavra de Deus com seu poder de sugerir um comportamento, um jeito de ser. Padre Hamilton ainda brincava, né, enquanto a gente ouvia: São Tiago é fogo. É verdade. É muito prática a reflexão que ele nos oferece no dia de hoje. Quando você estiver para receber as pessoas para uma festa, cuidado para não ficar dando atenção demais àquele que está bem vestido, com anel de ouro no dedo, com aquele que é muito importante. Presta atenção. Em outras palavras, não se prenda aos aspectos da exterioridade. Seja alguém capaz de ir a fundo, de ultrapassar os limites do que a aparência pode sugerir, porque as aparências enganam, já diz o ditado popular. O hábito não faz o monge, e por aí vai. É a palavra de Tiago querendo nos mostrar e nos apontar para o único caminho que deve ser seguido dentro da igreja: a pessoa de Jesus.
Porque Tiago não aprendeu isso com outra pessoa senão com Jesus, que fez da sua experiência humana e divina um constante aprendizado, um constante ensinamento. Não se prenda àquilo que é exterior. A religião que Jesus ensina é outra. A religião que Jesus sugere é a da profundidade, é a do coração, é da intenção que mora ali dentro, é de um coração que não pode ser visto de qualquer jeito. Porque se Jesus fosse um homem que olhava as pessoas de qualquer jeito, ele não poderia fazer o que fez, ele não poderia ser quem foi. Jesus era um homem de olhar profundo, ele não se prendia nas exterioridades. E é por isso que nós estamos salvos, minha gente, porque ele não se prende naquilo que os olhos mostram, mas ele vai lá no fundo do coração e identifica a única causa que verdadeiramente pode nos condenar ou nos salvar: o coração que a gente tem. Outra coisa não te salva nem te condena, é aquilo que você move dentro do seu coração, na linguagem metafórica, é aquilo que gera o seu jeito de ser. E hoje a palavra de Deus está diretamente conectada a um momento em que Jesus liberta um ser humano da surdez e usa de uma palavra maravilhosa que tem um significado profundo, que quer dizer: abra-te, não continue fechado. E aí eu faço a ligação. Este jeito de ser que pode lhe condenar ou pode lhe salvar, precisa estar configurado ao coração de Jesus, e nada mais importa. Se o seu coração estiver sendo impregnado da presença de Deus, da presença de Jesus, se você a Ele estiver se configurando, fique tranquilo que você está no caminho certo, as suas escolhas estão no caminho certo. E aí nós vamos entender aquilo que os gregos chamavam de metanoia. O que é a metanoia para os gregos? Mudança de mentalidade. A gente sabe que a filosofia, todo mundo aqui que estuda filosofia sabe muito bem que a gente fica todo metido, né? Quando a gente começa a estudar, não é? Porque a gente se sente o boi, né? O boizão no curral, né? O bicho da goiaba, né? Porque a gente acha que a gente descobriu a verdade suprema, não é? Nós começamos a ver um mundo de um olhar, com um olhar diferente, e as pessoas simples não nos interessam mais. É muito senso comum isso daí. A gente vai escutar as histórias do povo e diz: isso é muito senso comum, nós já estamos numa atmosfera um pouco mais... Não, a filosofia não se presta a isso. O grande papel da filosofia é abrir a nossa mente para que nós tenhamos condições de conhecer os pensamentos mais sofisticados, mas sobretudo saber valorizar o que há de mais simples. Porque a verdadeira filosofia, ela entra no nosso coração, porque a filosofia é um método de pensamento, um jeito específico de pensar a realidade com um pouco de mais lógica, assessorado pelos que pensaram mais do que nós. Nós começamos a ter uma mentalidade um pouco mais ampla, por isso que para fazer teologia a gente precisa estudar filosofia, para a gente estar bem iniciado nas técnicas da hermenêutica, da epistemologia, dessas palavras difíceis, que parece ser nome de remédio. Para assadura. Não é? Essas palavras bonitas não são outra coisa, não são mais outra coisa do que aquilo que a mãe da gente ensina nas coisas pequenas. Meu filho tem que saber isso, papapá. São as regras do conhecimento. A filosofia é um código de regras, de lógicas, que vão nos ensinar. É um código que vai nos ensinar a estabelecer um raciocínio sobre a realidade, para a gente ter uma visão mais ampla da realidade. Por isso que os gregos diziam que a boa filosofia é aquela que entra dentro da cabeça e transforma o nosso jeito de pensar. Porque se você quiser mudar uma pessoa, não adianta amarrá-la num sistema que obriga, que faz isso, que faz aquilo, mas muda o jeito como ela pensa. Foi a história que eu tive com o menininho hoje, que eu contei para vocês. Adiantava eu dizer para ele que era proibido não ir à missa?
Não, ele precisava descobrir o avesso daquela palavra. Eu precisava mudar o jeito dele interpretar a missa, porque só assim ele iria internalizar o valor. A filosofia é metanoia, porque ela muda o nosso jeito de pensar. E o mais interessante, minha gente, é que Jesus já conhecia isso. E Jesus pauta a sua palavra, pauta os seus ensinamentos, pauta a sua ação missionária o tempo todo no empenho de mudar a mentalidade das pessoas. E é isso que é bonito. Todos esses que querem ser padres, todos esses que já são padres, supomos nós que já estejamos conscientes de que nós precisamos colocar a nossa mentalidade na mentalidade de Jesus, e que a verdadeira conversão cristã, o verdadeiro caminho de salvação, consiste em nós descobrirmos que nós precisamos começar a pensar como Jesus pensou, viver como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu. E aí está a carta de Tiago hoje. Não fique prestando atenção demais nas aparências, porque aquele que nos ensinou tudo sobre a vida nunca se prendeu nas aparências. Então eu preciso ser do mesmo jeito. Eu não tenho como negar essa dimensão do cristianismo. O cristianismo não é uma religião de aparências. O que verdadeiramente vai nos salvar no final de tudo é o quanto que o nosso coração conseguiu ser fiel ao que Deus nos propôs. O fundador da minha congregação já dizia de maneira belíssima: Deus não pode fazer nada com as nossas obras, Deus não pode fazer absolutamente nada com o nosso trabalho, se antes Ele não for dono do nosso coração. Quantas vezes nós nos equivocamos na vida, achando que Deus quer o nosso trabalho? Quantas vezes na vida, minha gente, eu achei que Deus verdadeiramente queria o meu trabalho, que Deus queria que eu viajasse tanto para fazer isso, para fazer aquilo, para realizar isso, realizar aquilo, quando de repente Deus foi estreitando dentro de mim uma compreensão de que nada disso, absolutamente nada disso tem valor se Ele não tiver uma vez comigo dentro do meu coração, na minha intimidade. Se Ele não tiver chance na minha vida, não adianta a minha missão ser grande, não adianta a sua missão ser grande. Às vezes Deus nos coloca juntos para trabalhar, não é por causa do serviço que a gente vai realizar, não. É por causa daquilo que vai acontecer entre nós, as brigas, confusão. Não é verdade? Quantas vezes você falou assim: eu não volto naquele lugar lá não, só tem gente que não presta. Mas é por isso que você tem que estar lá. Porque se você abrir mão disso, você também continua não prestando. Ou às vezes você vai embora é porque você é o que não presta mais. Às vezes todo aquele processo de organização das coisas, é ali que Deus está trabalhando. Os membros da Canção Nova, o quanto que vocês se desdobram para que este centro de evangelização esteja cheio. Quanto trabalho, meu amigo, nos bastidores. O acampamento começou para vocês lá, e às vezes vocês não têm nem tempo de viver a graça do que é isso daqui. Mas Deus não perde a oportunidade, gente. Onde Ele pode, Ele vai entrar, e Ele vai descobrir um jeito de transformar o seu coração lá. Depois que as luzes se acendem, pode ser que a gente tenha pouca chance do que Deus vai fazer em nós. Mas até essa luz acender, até este som estar montado, estes instrumentos estarem afinados, Deus precisou fazer muita coisa no nosso coração, porque a gente sabe muito bem quem a gente é. Eu me lembro quando eu comecei nos ministérios de música, era 2 guitarras e 30 pessoas cantando, cada um com microfone. E a gente ficava olhando bravo um para o outro. O microfone dele está mais alto, o microfone dele está mais alto.
Porque o que Deus precisava realizar em nós não era o nosso canto, mas era a simplicidade de descobrir o nosso lugar ali. Quando você tem uma pessoa aborrecida demais do seu lado, né? Como é difícil conviver com isso, meu amigo, é o seu lugar. Ninguém prometeu que seria fácil. É a palavra de Tiago hoje, cuidado. Cuidado, porque você pode viver um contexto de escolhas que não são cristãs. Cuidado, porque você pode viver um jeito, você pode entrar dentro de um ritmo de vida que aparentemente é cristã, mas por dentro, nos avessos, as linhas são outras. O que sustenta o seu motivo de estar ali nem sempre é cristão. E às vezes Deus não quer trabalhar o bonito do tecido, viu? É aqui que precisa ser feito. É no avesso da nossa vida. É no avesso da nossa vida. E não foram poucas as vezes em que Deus me deu a oportunidade de me recordar isso. Não foram poucas as vezes. Já contei para vocês, volto a dizer. Quando fui ordenado, minha ordenação foi uma festa. O Ricardo estava lá. Todos os cantores da música católica estavam lá. E um padre muito sábio disse para mim uma semana antes de me ordenar: Fábio, eu não terei como estar na sua ordenação, mas eu sei que ela vai ser badalada. Então, na hora que você celebrar a sua primeira missa, esqueça todos os convidados que estarão lá. Olha só para Jesus e diga para Ele assim: na hora da consagração, olha bem para Jesus Eucarístico e diga para Ele assim: Senhor, a festa acabou, agora sou eu e você. Minha gente, não tem outro jeito. A nossa vida vai entrando num funil que de repente a gente chega lá, e agora? Sou eu e a minha escolha. O que restou do Deus que eu anunciei a todo mundo? O que ficou para o meu coração, a vida missionária que eu vivi? O que foi que de Deus, desse Deus que eu tanto cantei, desse Deus que eu tanto anunciei, o que desse Deus ficou em mim? Porque se não tiver ficado a melhor parte, eu errei em tudo que fiz. Se eu tiver dado aos outros receitas mágicas que eu não levo na minha vida, se eu aconselhei realidades que eu não trago para mim, eu gerei infelicidade, eu fui hipócrita, e isso não é o meu objetivo, não pode ser o nosso objetivo. Aquilo que nós fazemos na igreja tem que ser para nos configurar ao Cristo, senão nós estamos no caminho errado. Se você não busca no dia a dia colocar os seus olhos nos olhos de Jesus e descobrir que Ele tem predileção por você e que Ele quer viver dentro de você e que Ele quer convidar você a se transformar nele, a sua vida cristã vai ser vã. Eu fico assustado com a multiplicação de religiões nos dias de hoje. Cada dia que você liga a televisão tem um pastor novo, uma igreja nova, uma porta que se abre. Eu fico pensando que às vezes o grande problema é que nós não queremos seguir o que Jesus ensinou, que nós não queremos pautar a nossa vida no que Jesus pediu. Aí nós criamos a nossa religião, para a gente poder fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, e Ele não nos dá muito trabalho para mudar de vida. Vá a Jerusalém se um dia você tiver a oportunidade, suba aquela via sacra e vai compreender o significado do cristianismo. De vez em quando você olha para trás, tem uns 3, 4 sem ar.
É o retrato do cristianismo, meu amigo. Se não tiver força, não sobe. Molenga vai ficar mesmo. A proposta de Jesus não é para gente preguiçosa, eu volto a dizer. Religião que ensina preguiça é diabólica. Pague o dízimo e você vai prosperar. Pague o dízimo e trabalhe. Lute pela vida. Não compreenda o sagrado como um banco em que você vem retirar os seus benefícios, não. O nosso amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. A teologia da retribuição, essa não pode permanecer no nosso meio. O nosso amor a Deus tem que ser fruto de gratuidade, e aquilo que nós damos a Ele tem que ser fruto de gratuidade. Caso contrário, isso é mercantilismo, é troca. A mentalidade de Deus precisa entrar dentro de nós. O jeito de Jesus pensar tem que entrar dentro de nós. Nós não podemos mais admitir, minha gente, que a gente vá configurando o nosso coração aos poucos à mentalidade deste mundo, como nós dizíamos aqui hoje, que nos oferece todas as escolhas podres e estragadas e nos fazem pensar que isso é bonito, que isso é santo, que isso é saudável. Quando você percebe que você tem uma mídia, que você tem muitas vezes um canal de televisão, que você tem uma série de realidades, seja na internet, seja nos rádios, seja nos veículos abertos, que não estão nem um pouco comprometidos com aquilo que você considera valor. A pornografia, a pedofilia, situações vergonhosas que estão dentro da nossa casa e que muitas vezes nós não sabemos, porque nós ainda não estamos dispostos a escolher. A pior coisa que tem, minha gente, é você convidar uma pessoa que não tem vontade própria para jantar. E aí, vamos jantar? Vamos. O que você quer comer? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Tá. Mas onde que a gente vai? Qualquer lugar. Não dá. Dá trabalho. É igual a pessoa: padre, você precisa resolver o meu problema. Não, minha filha, o problema é seu. Eu não vou resolver problema seu. Primeiro porque já há um limite, o problema é seu, não tem como resolver. O que eu posso é junto com você ajudar a escolher, encontrar um caminho. Mas eu decidir por você? Eu realizar por você aquilo que você precisa? Não. Padre, você precisa dar um jeito no meu filho. Não, não fui eu que pari esse menino, é seu. Fala com ele para mim. Falo só depois que você tiver falado primeiro. A responsabilidade primeiro é sua. Não dá mais para viver assim, gente. Nós não estamos querendo escolher, nós queremos que o outro escolha por nós. Esta mentalidade que a carta de Tiago sugere, unida à palavra de Jesus, que manda abrir os ouvidos para que ele ouça, é para cada um de nós que precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mentalidade, mas para o Cristo. Configurar a nossa mentalidade ao Cristo, fazer a palavra de Deus ser uma constante na nossa vida, ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de busca, que fazem do bem uma escolha de toda hora, de todo instante. Não há outro jeito. Religião que infantiliza, nós não iremos pregar. Religião que faz mágica na nossa vida, nós não iremos ensinar. O cristianismo não é mágica. O cristianismo é comprometimento social. A escatologia que nós prometemos para o futuro já está sendo vivida agora. O céu ou o inferno está sendo construído agora. E esta é a consciência que precisamos ter. Este país só vai para frente no dia em que nós permitirmos que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, para que o Senhor possa nos colocar na direção certa e a gente ser capaz de escolher. E não adianta você dizer: eu não quero.
eu serei adepto de uma religião em que Deus faz tudo por mim. Esqueça. A teologia da graça nos ensina que o amor de Deus está constantemente derramado por nós, mas passa pelo processo da escolha. Eu tenho que aceitar esse amor, eu tenho que aceitar essa graça. E é por isso que, se você não faz a faxina dessa mentalidade, se você não começa a identificar dentro de você o que desta mentalidade diabólica está dentro da sua cabeça e do seu coração, se você não começa a jogar isso fora, você vai se transformar num instrumento diabólico e vestindo camisetas cristãs. Você vai agir em nome do diabo, tendo o crucifixo no peito. Cuidado. O crucifixo que tem que estar no peito tem que estar antes gravado dentro de você. É na sua alma. Como é que você vai identificar isso? Mergulhe no Evangelho. Mergulhe no Evangelho que mostra as escolhas de Jesus. Não tem como errar, minha gente. As escolhas dele estão aqui. É você pegar a Sagrada Escritura e você vai descobrir o que Jesus escolhia, o que Jesus falava, o que Jesus aconselhava. Não é regra, não é mágica, é ensinamento, é doutrina que a gente precisa trazer para a nossa vida e começar a desdobrar isso em atitudes. Porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos nadar, mas nós vamos morrer na praia. E volto a dizer, a salvação e a condenação, ambas passam pelo contexto das nossas escolhas. Hoje você escolhe o que te salva ou o que te condena. Você, antes de dormir, você vai levar para a cama o que te salva ou o que te condena. Você vai dar as mãos a quem te salva ou a quem te condena. Um médico chega para você e diz: ou você para de fumar, ou você morre. Você que escolhe. Aí eu não consigo parar. Então morre. Porque parece que a pessoa, quando diz eu não consigo, ela se justifica de não fazer esforço. Você não tem o direito de não fazer esforço. Já dizia um padre muito sábio: só temos o direito de esperar pelo impossível depois que tivermos feito tudo o que nos foi possível, senão é preguiça. Oh, meu Senhor, você podia tanto me emagrecer um pouco. Não tem. Sinta os seus músculos se moverem. Em apenas 10 minutos por dia você vai ter aquele abdômen que você sempre sonhou. Não é possível. Não é? Aí a pessoa fica com aquele balde de Fanta e de pipoca no sofá, sentindo seus músculos se mexendo maravilhosamente. E mais, se você compra esse aparelho, você vai receber esse conjunto de cápsulas. E a gente ganha tanta coisa e tudo cabe debaixo da cama. Já observou?